Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Professor Reinaldo aqui falando. Sou licenciado em História, sou professor e reda do município de Jequié. Estou logrado lá no Centro Educacional Presidente Médici. Vou proferir aqui uma mini palestra que a gente fez aí na Semana Pedagógica. E o tema é vocês que vão dizer no final aí. Bom, pessoal, a gente começa aí com a indicação de uma leitura, que é o Homo Deus, Uma Breve História do Amanhã, do Yuval Noah Harari. Um livro fantástico aí para vocês desfrutarem dessa leitura maravilhosa. Gente, eu venho falar de interação, não é? Interação é quando as pessoas, duas ou mais pessoas, se juntam para estar convivendo, para estar dividindo, para estar resolvendo algum problema, para estar compartilhando alguma experiência. Nesse contexto de pandemia, em que as estruturas, a maioria das estruturas ou todas as estruturas foram revistas, né? Tiveram que ser revisadas, não só no contexto da saúde, mas também no contexto da educação. E aí, a partir deste momento de pandemia, a gente começa a olhar a educação como um antes e um depois, um agora da pandemia. Né? Então, nós tivemos que rever os nossos paradigmas com relação à educação e lançar um olhar sobre não mais do início do novo normal, não é? Depois dessa pandemia, com relação à educação, nada vai ser mais normal, né? Nós teríamos que rever as nossas ações, os nossos paradigmas e a partir daí inventar e confrontar aí uma nova realidade. Diante disso, eu trago para vocês a experiência das tecnologias de informação e comunicação, as TICs, né, que já estavam aí presentes, inseridas em nossa realidade, no contexto da educação, mas que a gente até então não tinha se atentado para a importância que tem essas ferramentas, né, no nosso cotidiano, né? E diante dessa pandemia, a educação sendo virtualizada, a gente foi pego aí de surpresa em uma coisa que já era corriqueira. Então eu venho trazendo essa questão do virtual e suas virtudes, não é? O mundo virtual, ele veio aí para resolver muito dos nossos problemas, não é? Então o virtual, ele permite com que você rompa as barreiras do tempo e do espaço. Então eu posso estar interagindo com pessoas que não estão no mesmo tempo e no mesmo espaço que eu. Né? Posso estar conversando com alguém do outro lado da rua, que não está aqui presencialmente, né? Devido a esse afastamento, etc, etc. E posso também estar conversando com alguém que está lá do outro lado do mundo. Então o virtual tem suas virtudes, lógico, mas também tem seus desafios. Como é que nós vamos vencer essas barreiras que estão sendo impostas, essa diferença gritante entre acesso às tecnologias de informação e comunicação dentro do mundo da educação que a gente está vendo agora? Então, dentro da minha vivência com as TICs, eu trago para vocês o ensino do presente. Por que essa discussão do ensino do presente? Porque ela não mais pode ser vista meramente como ensino do futuro. Não, ela é um ensino do presente, necessário agora. Né? Eu venho de uma formação de uma faculdade, de uma modalidade de ensino EAD, né? E junto lá com a UNEB, a Universidade Aberta do Brasil, e eu fiz aí um ótimo curso, a meu ver, e estamos aqui hoje defendendo essa modalidade de ensino e todas as possibilidades que ela abre, né? Daí vem a experiência do nosso estágio lá na faculdade, né? O estágio supervisionado 2, em que nós fomos fazer uma abordagem é, é, em, uma, em uma turma de oitavo ano e outra turma de nono ano, nas aulas de história, né? Então, a gente assessorando o professor da disciplina, nas nossas observações a gente percebeu o seguinte, que o estudante
chegava na aula de história, né, no primeiro horário, 7 da manhã, simplesmente ele chegava, guardava o material, baixava a cabeça e simplesmente ia dormir. Né? Por mais esforço que o professor tentava fazer, o aluno simplesmente dormia na aula. E isso inquietou muito a gente. E nós buscamos aí pensar quais ferramentas que ajudaria a aumentar essa interação, a despertar esse interesse dos estudantes para o que estava sendo passado ali na aula pelo professor. Né? Então foi aí que nós tivemos a ideia de levar as TICs para a sala de aula e lançamos o paper, né, o projeto do smartphone como recurso didático-pedagógico nas aulas de história. Nós, primeiro, fizemos uma pesquisa com os estudantes, né, com os alunos, de como era a relação deles com a tecnologia, com o smartphone, com o gadget, como era quais eram os aplicativos que eles mais usavam, se eles viam a possibilidade disso ser usado na escola, a relação deles com os pais diante do uso dessa ferramenta. Então, nós fizemos um documento especial, pedimos autorização para a direção da escola para poder usar o smartphone. Então, a gente elaborou uma atividade no blog, né, no nosso blog. Aí, a gente foi entrar na questão técnica, que foi levar um aparelho roteador junto com um chip, né, com modem. E aí, nós roteamos a internet para os estudantes naquela hora. Criamos restrições nesse acesso, né? Eles só podiam acessar o link do nosso blog. Criamos um QR Code para eles acessarem esse link de forma mais rápida, sem ter que digitar todos os caracteres. E daí então eles acessaram as atividades, fizeram downloads, responderam um quiz que tinha no nosso blog e fizeram a produção textual. O que é que nós reparamos? Que a informação era a mesma que a gente queria passar, porém a mídia, o meio, era diferente. Em vez de ser o quadro ou uma apostila em mãos, ele tinha aí o gadget, o celular. Né? Antes a gente fez a pesquisa, quem é que tinha o celular, quem é que não tinha, quem é que tinha acesso à rede. A gente descobriu que 95% da sala tinha o celular e quem não tinha poderia ter a opção de fazer em dupla. E a gente até preferia que fosse em dupla. Enfim, em tempo real a gente viu a adesão de todos os estudantes, todos conseguiram cumprir as tarefas em tempo hábil e a gente deixou aí uma experiência que ficou sendo continuada. Foi daí então que a gente se atentou que a escola é uma rede social. Se a gente for ver na definição própria de rede social, a escola, o professor, com seus estudantes ali na sua prática pedagógica na sala de aula, é uma rede social. A diferença é que é offline. Não é? Então, quando a gente tem a escola com suas regras, com suas restrições, com suas barreiras, a gente tem a possibilidade de usar as TIs para abranger mais essas possibilidades. Não que essas regras e esses rendimentos sejam ruins, mas a partir das TICs você abre aí um universo de possibilidades para poder explorar. Foi daí então que a gente percebeu que a escola pode ser aqui e acolá, que as TICs ela pode permitir com que esse muro da escola ele seja extravasado. Né? Então eu posso superar o espaço e o tempo, porque a informação, a minha aula, a significação disso pode romper essas barreiras aí que até então a gente tem no modo offline. Daí então eu trago um exemplo básico para vocês de tecnologia. O que é tecnologia? Tecnologia é o estudo da técnica. Não é? Desse modo, eu posso trabalhar em um método, esse método pode evoluir e nisso a gente criar uma solução para um problema. Isso é tecnologia. Por exemplo, o exemplo aí na tela de vocês é o pregador. Dois pedaços de madeira, um pedaço de metal que serve para quê? Para prender roupas no varal. É um problema cotidiano. Nossa, a gente tem um problema, precisa prender a roupa que está para secar.
no varal e eu preciso prender. Então eu vou usar um prendedor de roupas. Isso é uma tecnologia. Tecnologia a gente não tem que imaginar que é algo que esteja elétrico, que esteja com bit, que esteja com linguagem de algoritmo, não somente. Tecnologia é o estudo da técnica, é aquilo que a gente estuda, que a gente tenta evoluir em termos de procedimentos, etc., para poder resolver um problema. Então, isso aí também é tecnologia. Diante dessa questão da tecnologia, a gente começa a abrir aí o cabedal de ferramentas, né? Eu trago a fala aí da professora Maria Amália, que diz o seguinte: a ferramenta de trabalho do professor não é o piloto ou a lousa, mas sim o conhecimento. Então, essa frase da professora me inquietou bastante, porque o professor ele se limita muito ao que ele tem na mão, por diversos fatores, para poder fazer com que esse conhecimento encante o aluno, para que esse conhecimento seja significativo para o aluno responder os problemas ou responder aos problemas que ele tem no seu cotidiano. Então, a ferramenta do professor não é o que ele usa para dar aula, mas o conhecimento e como ele faz esse conhecimento ser significativo para o estudante. Desse modo, diante desse período que a gente vive agora, da pandemia, que mexeu com todas as estruturas, todos os paradigmas, a gente traz uma prévia do que é a adaptabilidade. A adaptabilidade é sim uma característica fundamental que nós temos que ter neste momento. O professor ele tem que se conformar do ponto de vista de se adaptar ao que a gente está vivendo, ao processo que nós estamos vivendo neste momento. E que essa adaptação seja positiva em buscar essas ferramentas para auxiliar com que o seu conhecimento chegue até os estudantes. Então, talvez a adaptabilidade seja, sim, a característica mais fundamental que nós temos que ter de início neste momento. E aí a gente traz a noção de informática, né? Tecnologias da informação. Tecnologia em si, a gente tem que falar de informática. Então, a gente traz um conceito novo, a lá Silvio Meira, que é o da informaticidade, que é o de tornar essa informática, essa coisa que não vai ajudar a gente agora, de momento, em termos de formação, a resolver os nossos problemas. A gente não vai dominar a informática neste curto espaço de tempo. Talvez tenham pessoas que vá precisar de mais tempo, 2 anos, 4 anos, para poder dominar, tangenciar o que a informática pode oferecer de solução para a gente. Mas no momento a gente tem que focar na informaticidade, ou seja, é a tecnologia que está acessível, que está pronta, que está inventada, não acabada, mas inventada, que vai ajudar a gente a solucionar os nossos problemas. Aí a gente mergulha nesse conceito que é a informaticidade. Segundo Silvio Meira, é uma coisa simples, é como você enfiar um dedo na tomada e tomar uma descarga elétrica. Então a informática tem que servir para esse princípio. E aí a gente traz uma caixa de ferramentas e uma nova língua, né? Uma nova gíria tecnológica, que são os gadgets. O que vem a ser os gadgets, pesquisa básica aí no Google, é, resumindo, ferramentas que ajudam ou facilitam ou são meios, mídias, para a gente poder acessar um conteúdo que está na rede. Então, o gadget pode ser seu tablet, seu celular, seu notebook, seu teclado, seu leitor digital, sua mídia móvel, né, seu mouse, enfim, etc, etc. É tudo aquilo de ferramenta, né, tecnológica, bit, eletricidade que você usa para poder acessar a rede. Então, eu trago para vocês também uma coisa interessante que é a roda pedagógica. Não é? Essa roda ela está presente aí no site que está no referencial dessa apresentação. E nessa roda pedagógica a gente tem aí uma gama de elementos, de apps, de aplicativos que você pode usar
na sua prática pedagógica, nas suas aulas, para estar interagindo, para estar solucionando problemas, para estar mostrando um novo universo aí para o seu estudante, né? Então, boa parte desses aplicativos aí a gente já conhece, inclusive o QR Code aí no meio dessa roda, né? Então, aqui você vai encontrar uma porção de ferramentas que, na maioria das vezes, são gratuitas. Quando não são, a versão trial pode ajudar muito, bastante, a criar soluções para o seu dia a dia na sala de aula. E aqui eu trago os aplicativos mais comuns, né, dentro dessa conjuntura do just in time, ou seja, esses aplicativos eles estão em nossas mãos na hora certa, né? E quem tem um celular na mão, principalmente se for sistema operacional Android baseado em Linux, né? O sistema operacional hoje mais usado no mundo seria o Android com base em Linux. E a gente tem o e-mail mais usado do mundo, que é o Gmail. Quem tem o Gmail pode acessar o Google Drive, que é um HD na nuvem, né, para você salvar seus documentos. Dentro do G Suite for Education do Google, você tem o Google Sala de Aula, que é uma ferramenta imprescindível que a gente vai ter que se ater, que a gente vai ter que aprender a usar neste momento, que vai facilitar bastante a vida da escola, dos professores, do aluno e da comunidade. Tem o YouTube, o YouTube é a plataforma de vídeo mais acessada e uma das, né, acessadas, que traz uma infinidade de conhecimento e é por aqui que a gente está divulgando essas informações. E aí, no momento, a gente tem o Google Meet, né, que tem caído também como uma luva nesse momento de distanciamento social, nesse momento de nova revisão de paradigmas. E os celulares, hoje, a maioria das pessoas, em absoluto, tem um celular em mãos. E esse celular é o nosso desafio, é usar esse celular como ferramenta didático-pedagógica para a aprendizagem. Uma ferramenta, junto com os gadgets, conectada em rede, para ser uma ferramenta de educação. Nesse inteirinho, eu trago essa frase mímica aí, que é: eu vou para a escola para não perder por falta, professor, mas eu aprendo mesmo no YouTube. Quem falou isso para mim foi um aluno, e mais tarde eu descobri que era um meme, né? Enfim, gente, trago dados aqui de 2019, referência da pesquisa está no final do slide. Então, 91,6% dos smartphones vendidos são Androids, né? Isso aqui no Brasil. Então, a maioria dos celulares, dos gadgets, são Androids, né, baseados em Linux. E sobre o YouTube, a gente tem 58% da geração Z, que é aquela geração de 16 a 24 anos, nós aqui, né? E 46% dos jovens da geração do milênio, que são de 25 a 34 anos, aumentaram o uso do YouTube desde o ano passado. Isso aqui é uma pesquisa de 2019. Então, o que a gente percebe aí é que há um choque geracional, né? Nós temos a chamada geração Z, né? 16 a 24 anos, e nós temos aí a geração do milênio. Então, há um choque de geração no momento que você também tem os nativos digitais, que são as crianças que já estão nascendo inseridas nesse universo de linguagem eletrônica e etc. O Leandro Carnal costuma dizer que ele vê uma escola do século XIX, ele vê professores do século XX e estudantes, alunos do século XXI. Então a escola ela é o foz, né? Ela é a base ali para esse choque geracional. Ele também costuma dizer que ele não deu muita sorte porque ele foi aluno em uma época em que o professor tinha razão e hoje ele é professor em uma época em que o aluno tem razão. Então, a nível de interpretação, a gente vê que a maioria dos estudantes e alunos eles já dominam muito bem essa tecnologia mais do que nós mesmos. Então a informação está na mão dele ali just in time. Então a gente está concorrendo diretamente com os estudantes nesse quesito aí. O conselho que eu dou é o seguinte: vá para o lado do estudante pelo menos.
tenta chegar num nível em que você possa estar interagindo, que você possa estar aprendendo e trocando experiência com esses estudantes diante dessa gama toda de tecnologia e informação. Bom, aqui a gente traz referências no final do slide, os elementos da sala de aula digital, que está sendo uma coisa aí corriqueira agora para a gente nesse momento de mudança de paradigma diante dessa pandemia, né? Então, dentro da sala de aula você tem elementos, da sala de aula digital você tem elementos, o espaço, o tom, as ferramentas de feedback que você tem que ter, a própria tecnologia em si, como é que ela funciona, onde é que vai a formação, onde é que eu pego, o fluxo que você tem que seguir de trabalho, né? Que é bem mais intenso do que aquela aula presencial. Os dados que isso gera, como é que você trata esses dados, como é que você guarda, como é que você tem que lidar com essa gama de informação. O percurso e a audiência, né? Quais a quantidade de alunos pode aumentar, se pode diminuir, e também os produtos e as oportunidades que podem aparecer diante disso aí. Então, cada bloquinho desse é um elemento que a gente tem que destrinchar no uso da nossa sala de aula digital. Daí então, a gente tem aí o ensino híbrido, que é uma modalidade de educação, que está às vias aí de ser implantadas em diversas esferas da educação, né? O ensino híbrido ele é uma modalidade, lógico, e tem diversas situações, diversas oportunidades que a gente pode estar lançando mão e desfrutar disso aí neste momento, né? Que é a modalidade mista, a presencial e semipresencial, a sala de aula invertida, centrada no estudante e com acompanhamento individual. Então eu vejo aí que o ensino híbrido realmente ele veio com a proposta de ficar e durar, né? Venceremos a pandemia e levaremos aí essa realidade do ensino híbrido para ficar de forma constante agora na nossa forma de educar e de escola. Diante dessas coisas que nós falamos, de tecnologia, de informática, de informaticidade, de rede, de sala de aula virtual, de apps e ferramentas, eu trago para vocês aqui uma imagem em que mostra uma periferia que pode ser uma periferia perto de você. Então, nessa periferia, fica aquela pergunta: o que é que eles preferem aí agora, ou o que é que eles precisam aí agora? Uma rede de internet ou uma rede de esgoto? Né? Fica a pergunta no ar. Então, meu pensamento é: eu posso oferecer um ensino de qualidade usando as tecnologias de informação, usando os melhores gadgets, como se eu tenho aquele estudante, aquela estudante que não dispõe de infraestrutura básica, né, como saneamento, água e esgoto. Eles não têm acesso a isso aí. Imagine se eles terão acesso à rede. Se eles não terão acesso à rede, como é que a gente vai fazer esse processo de aprendizagem com esse aluno? Como vai ser o nosso planejamento? Como vai ser a nossa postura diante disso? Daí então a gente começa a pensar em papel, né? Em papel sulfite, em papel A4, em papel branco, feito de celulose, enfim. O Brasil hoje é um dos maiores países, né? A gente exporta celulose, exporta papel, para ir plantações de eucalipto e reflorestamento para todo canto, né? Mas nós voltamos a utilizar uma tecnologia que não está defasada. O que acontece com o papel, gente? O papel eu vejo que nós teremos uma evolução aí de 50 anos para frente, e o papel não vai deixar de existir. Ele pode diminuir o seu uso, mas ele não vai deixar de existir, mesmo com a presença da digitalização, com a presença das telas, das TICs, o papel ainda tem o seu espaço aí. E não deixa de ser uma forma de tecnologia. Então, hoje o desafio do professor é repensar como que ele pode encantar o estudante utilizando o papel, utilizando uma leitura
de modo físico em mãos dele, para ele se encantar com o conhecimento que o professor quer ou pretende oferecer e interagir com o estudante. Isso é possível? É, sim. E daqui para frente se pergunte, não mais quantas árvores, quanto de celulose foi necessário para fazer uma resma, 500 folhas naquele maço de papel. Pergunte quantos litros d'água são necessários para produzir essa folha. E comece a ver e tratar o papel de forma diferente que você tratava até agora. Então, a partir disso aí, a gente traz um exemplo muito básico, muito contundente, que é o do QR Code. O que é que vocês têm na frente? O QR Code, se você escanear com o seu gadget e você estiver em rede, né, você vai ter acesso a uma plataforma na nuvem, a uma pasta que está na nuvem, não é? E que você vai ter acesso aí ao material para poder fazer download. Foi o exemplo que a gente usou lá na nossa prática pedagógica no estágio supervisionado. Dentro desse QR Code aí eu posso colocar uma infinidade de materiais de informação. Posso colocar o minha Google Sala de Aula, enviar link, a minha disciplina vai para a nuvem, eu posso colocar meu material didático, eu posso fazer avaliação via Google Aula e Google Formulários, né? Cada professor pode ter uma classe aí, uma turma de estudante com o QR Code, né? E a gente pode criar aí todo um apoio pedagógico dentro desse QR Code. É lógico que esse QR Code tem que estar ligado às internets e às tecnologias de informação. Eu posso imprimir isso aí, entregar para o meu estudante vai escanear e vai ter acesso a esse material. Isso vai economizar muito papel e a informação vai estar válida e conservada. E aí a gente vai falar de formação continuada, né? O professor, o bom professor, ele está sempre em formação, ele está sempre em contato com essas gamas, com essas ferramentas, sendo que o que ele trabalha é informação. Então, o professor em si ele está em uma constante formação, né? Por quê? Porque esse aperfeiçoamento dele segue o fluxo. Se o fluxo for para a tecnologia, temos que seguir. Se o fluxo agora é para papel, a gente vai seguir. Se for para unir os dois, a gente vai unir. Mas esse é o desafio. O professor tem que estar sempre interagindo com essas coisas. Diante dessa formação, a gente tem aí a questão de equipes. Por quê? Porque quem sabe sobre uma ferramenta pode sim ensinar, auxiliar o colega que de repente não interage tanto com aquela ferramenta, né? E essas consultorias, elas se individualizam quando o professor ele está disposto a superar o desafio de aprender sobre essas informaticidades. E nós temos aí uma nova jornada pedagógica, porque nós vamos continuar seguindo essa tomada de estar se informando, de estar buscando, de estar interagindo e aprendendo. Então, nesse momento de pandemia, nesse momento de desafios, de entender que o aluno pode ter internet, de entender que o aluno não pode ter internet, que o aluno pode ter um computador, pode ter um tablet, pode ter um celular, ou simplesmente pode ter o papel. Então, como é que a gente vai encantar esse aluno com o papel? É que é o desafio. Né? E nós temos que alcançar todos para diminuirmos esse abismo que essa pandemia mostrou, escancarou de vez, né? E oferecer equidade. Nós temos que pensar muito na equidade e ter isso em mente na hora do nosso planejamento. E aceitar que a educação neste momento é imperfeita. A educação ela é imperfeita. A educação ela agora volta mais uma vez para o formato beta. Ela não está pronta, ela vai evoluir, ela vai errar, ela vai acertar, mas ela é imperfeita. Inquiete-se com isso. Aceite primeiro que ela é imperfeita, inquiete-se para poder torná-la melhor a cada dia e mais adaptável, mais empreendedora, né? Dá para ser empreendedor neste momento, não na coisa de ganhar dinheiro, mas em ser um empreendedor social quando você
se deparar com o uso dessas tecnologias. Então, aceite que a educação é imperfeita neste momento, que ela pode evoluir e que passando disso nós sairemos muito melhores e muito mais evoluídos. E no mais, a gente traz uma fala aí do Silvio Meira, que é o futuro nunca se engana, ele sempre chega. Né? Então, neste momento, nós temos que enxergar isso. O ensino do presente, o ensino que a gente precisa agora, a informaticidade, a adaptabilidade, as ferramentas que a gente precisa para agora. Porque o futuro, ele nunca se engana, ele sempre chega. É como se fosse uma escada que vem de lá para cá e a gente tem que estar pronto para poder caminhar. Gente, o mundo é beta, não está pronto. Muito obrigado. Segue aí os meus contatos, meu e-mail para a gente estar discutindo qualquer assunto, qualquer tendência que vocês preferirem. Queria deixar o meu muito obrigado a vocês e estamos juntos. Um abraço. Tchau, tchau.